Então, para quem quer realmente aprender a racionalizar, hoje vai ser o grande dia, hein? Tá? Eu coloquei o seguinte, né? Então, hoje nosso quinto encontro, que é a parte de radicais, e hoje eu vou falar claramente sobre a racionalização. E aí, a racionalização é uma das partes dos radicais onde é cobrado muito nas provas, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar é o seguinte. Quando eu tenho um caso simples de racionalização, para depois a gente começar a fazer exercícios e depois partir para um caso mais complexo. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu vou colocar como propriedade um número, por exemplo, 3/4. O que eu faço? Eu tenho a parte do numerador e o denominador, certo? Se eu pegar tanto no numerador quanto no denominador e multiplicar o mesmo número, e esse número ele tem que ser diferente de 0, né? Então, se eu pegar um número qualquer, por exemplo, 2, multiplico em cima por 2, e faço a mesma coisa embaixo por 2, eu vou ter uma fração equivalente. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, não altera aqui, quando eu faço essa multiplicação, não altera o número. O 3/4, ele é correspondente a 6/8. Então, a única condição aqui, que aqui eu não posso, esse número que eu estou multiplicando, ele tem que ser diferente de 0, porque senão, 0 é igual a 0, né? 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, eu não posso ter 0 no denominador. Então, eu posso fazer ter essa condição. Então, primeiro, vamos lembrar dessa propriedade aqui. Eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator que não vai alterar o número, certo? E principalmente se eu multiplicar por 1, né? Então, também não altera o número. A partir daí, então, nós vamos partir para um segundo momento aqui, que a gente começa a entrar na parte de racionalizar, né? A racionalização, ela tem um sentido aqui na matemática de colocar o número, eu vou ter que fazer um jeito de colocar o número sem a raiz, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 3. Se eu pegar e multiplicar pela mesma raiz de 3, pelas propriedades que a gente já conhece, eu faço o seguinte, olha, vai ser raiz de 3, eu posso colocar tudo dentro de uma única raiz, então é 3 vezes 3, e aí vai ficar o quê? Vai ficar 3². E a gente sabe que tem o índice aqui é igual ao expoente, o número, a base, sai da raiz. Então, olha, é 3. Então já tem a primeira ideia aqui, que é o seguinte. Eu observo aqui, nesse caso, que se eu tenho, por exemplo, uma raiz de A, e se eu quero racionalizar essa raiz, tá? Eu vou ter que achar um fator racionalizante, que é qual que é o número aqui. No exemplo aqui, olha, nesse exemplo vai ser o próprio. O que acontece? Aqui o índice é 2. O expoente aqui, eu vou até colocar o de verde, o expoente aqui é 1. E o índice aqui é 2. Aí eu tenho que fazer isso aqui também. Eu tenho que ter uma raiz com o índice 2, a mesma base, e o 1 aqui, para completar o 2, falta 1. Eu coloco também 1 aqui. A partir daí, eu tenho como resultado, né? Eu tenho como resultado essa raiz, que vai ser o quê? A elevado a 2,
que é o próprio A. Então, esse é o primeiro caso, né? Então, essa aqui é uma expressão, como utilizei aqui em cima. Segundo, olha, agora que eu estou vendo uma coisa, o índice aqui é 5 e o expoente é 3. Olha, eu vou ter que fazer uma multiplicação com o índice 5, ó, índice 5, o mesmo índice, tá? Permaneço com o mesmo índice, tá aqui. A base vai ter que ser a mesma base, só que o expoente aqui é 3. 3 para chegar a 5, 2. Aí, o que eu vou ter agora? Olha lá, olha que legal. Eu vou ter, então, o índice 5, e aqui vai ser 10. Então, vai ser 3 mais 2. 3 mais 2, olha lá, ó, 3 mais 2, 5. E eu sei, então, que se o meu índice for 5 e o meu expoente for 5, o número ele sai da raiz, a minha base sai da raiz. Então, olha lá, 3. Então, né, o que eu posso generalizar aqui? Que se eu tenho uma raiz enésima de um A, eu vou fazer o N menos o M. Tá? Aí o meu fator racionalizante vai ser esse número aqui. Seria o quê? Olha lá, ó. Qual que é o fator? É a base 5. Esse aqui, né? A base 5. Desculpa, o índice 5. A base 10. E vai ser o 5 menos 3. 5 menos 3 vai ser o 2. Esse é o fator racionalizante. Aí, com esse fator, eu multiplico lá em cima, dá tudo certo. Né? Então, se o outro exemplo aqui, né? Raiz é sétima de A elevado a 3. Então, o que eu tenho que multiplicar? Eu vou ter que manter a raiz sétima de A. Olha, 7 menos 4, 7 menos 3, 4. Então, aqui vai ter que ser 4. Porque quando agora eu multiplicar, o meu índice continua, vai ser 3 mais 4. Ou seja, A elevado a 7 com índice 7. Então, eu tenho o próprio A. Agora, o terceiro caso, gente, a gente vai lembrar aqui, eu gosto muito de colocar, porque quando lembra lá da fatoração dos produtos notáveis, tá? Que é o seguinte, eu gosto de colocar até no cantinho aqui, ó. O que é isso? Quando eu tinha lá A mais B vezes A menos B, eu tenho aqui o quadrado da diferença de dois termos. É o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, o que muda, olha o que muda. Se eu tenho uma aqui mais, eu vou te multiplicar por menos. Ok? Eu vou ter o mesmo número multiplicando por menos. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E como nós já sabemos, raiz quadrada, eu elevo a 2, eu tiro 5, menos o aqui também, ó, 3. 5 menos 3, 2. Então, nós já vimos essas propriedades antes, né, nas aulas anteriores. Nós já vimos essas propriedades anteriores, então agora fica mais fácil aplicar isso. Então, fica bem rápido, né? Então, é por isso que você tem que guardar as propriedades anteriores. Então, aí que é interessante. Ah, mas se fosse outro caso, por exemplo, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Aí você vai multiplicar o que a gente chama de conjugado. Vai ser raiz quadrada de 3. Olha, aqui não é menos? Então, se é menos, eu tenho que multiplicar pelo sinal contrário. Se eu multiplico por esse sinal contrário, eu posso usar essa propriedade aqui. O quadrado primeiro
menos o quadrado do segundo. Qual que é o quadrado primeiro? 3. Qual que é o quadrado do segundo? 2. 3 menos 2, 1. Pode dar negativo aqui também, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, a gente pode ter nesse caso. Então, o que eu quero ressaltar, se a gente tem... agora, pode acontecer, que eu vou mostrar aqui um exemplo aqui. Eu vou colocar no exemplo aqui alguns casos para a gente já racionalizar, né? Então, o que é racionalizar? É tirar raiz principalmente do denominador, tá bom? Tirar a raiz do denominador. Então, vamos lá. Aí nós vamos lembrar aqui, ó, 10 dividido por raiz de 2. Nós vamos lembrar aqui a primeira propriedade lá em cima, lá, ó, que eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que não vai alterar a minha fração, e a fração fica equivalente, né? Porque se eu dividir aqui, ó, por 2 e dividir aqui por 2, eu volto ao 3/4, certo? Então, eu posso fazer isso aí. Então, fica dessa forma. Então, lá no nosso caso, como que eu racionalizo isso? Olha, e aí eu já vou lembrar, olha, raiz de 2. Raiz de 2, então eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Por quê? A ideia é tirar essa raiz aqui. Aí eu vou lembrar do primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso, onde eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, eu consigo tirar o 3. Né? Então, aí eu multipliquei em cima e embaixo. Aí eu vou fazer 10 vezes raiz de 2, dá 10 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Que vai dar o quê? Em cima continua 10 raiz de 2 dividido por 2. Agora, se eu quiser, né, e também é interessante fazer, é interessante a simplificação. Eu posso dividir o 10 por 2. O 10 por 2 vai me dar 5. E o 2 por 2 me dá 1. Então, a resposta final vai ser 5 vezes raiz de 2, dividido por 1, que é simplesmente 5 raiz de 2. Então, essa é a minha resposta aqui, racionalizando, né, que fica mais fácil. Agora, olha o caso B aqui. Muitos alunos chegam aqui nesse caso B, já cortam direto o x com o x que está aqui dentro da raiz. Isso não pode, tá? São números diferentes aqui. Quando eu quero racionalizar, o que me interessa é tirar somente a raiz. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Aí o 2. Não, o 2 está lá de fora, não tem problema não. Então, o que vai ficar em cima? Ó? X vezes raiz de x vai ficar x vezes raiz de x. E embaixo, eu vou ter o 2 vezes o quê? X vezes x, x ao quadrado. Aí eu vou ter, então, x vezes raiz de x, dividido por quê? 2 vezes x. Agora eu posso simplificar o x, esse x com esse x. O que vai sobrar? 1 vezes raiz de x, raiz de x, sobre 2. Então, eu tirei, ó. Eu tirei a raiz do denominador. Ah, mas foi para o numerador. Não tem problema, não. A ideia é tirar do denominador. Então, aqui nós usamos os dois primeiros, olha, foram os dois primeiros casos aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Quando eu multiplico o número por ele mesmo, para tirar da raiz. Agora, aqui nós vamos usar agora nesse segundo caso, ó. O segundo caso vai ser aqui, ó. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um número
Primeiro, que vai ter que ter o mesmo índice, a mesma base. Só que aqui é 3 e aqui é 5. Então, 5 menos 3, 2. Aí eu faço a mesma coisa aqui em cima, ó. Coloco o mesmo número. Então, não vai alterar. Esse número dividido por esse dá 1. E não altera. Em cima vai ficar como? Ó? Vai ficar 1 vezes raiz de índice 5 vezes 10 elevado a 2. E embaixo vai acontecer o que a gente está querendo. Ó. Vai ficar o 3 mais 2. E isso me dá... Eu vou tirar esse 1 aqui. 1 vezes isso aqui vai dar 1, tá? Vai dar o próprio número em cima. Então, aqui, ó, eu vou... Agora, isso aqui vai ficar como? Raiz quinta de 10 elevado a 5. O que eu faço? Eu tiro o 10, a base. Então, ficou isso aqui, ó. Raiz quinta de 10 elevado a 2 sobre 10. Por favor, gente, não pode simplificar o número que está dentro da raiz com o número que está fora, tá certo? Não pode. Então, a resposta final é essa aqui, ó. Então, se o aluno chegar aqui vai dar 10 vezes 10, 100. 100 dividido por aqui também não pode, tá? Por quê? Porque ele está sendo o quê? Existe um índice aqui, ó, da raiz. Ele está dentro da raiz, então não pode. Bom, então agora nós vamos usar a propriedade, o quê? Essa terceira aqui, ó, que a gente chama de conjugado, tá? Para resolver. Vamos lá. Se eu tenho aqui embaixo, ó, raiz de 7 mais raiz de 3, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7 menos raiz de 3. Aí eu faço aqui em cima a mesma coisa, raiz de 7 menos raiz de 3. Aí, só um momentinho aqui, deixa eu ver se alguém tem uma pergunta. Nessa última pode elevar o 10 a 2? Sim. Mas aqui ele não vai sair da raiz, por quê? Aqui, por exemplo, ó, posso elevar? Posso, mas olha o que vai acontecer. Vai ser raiz quinta de 100 sobre 10. Pode ser, porque para ele sair da raiz, esse expoente aqui deveria ser 5, né? Certo? Então, ele não sai da raiz. Também a resposta poderia ser essa, sem problema nenhum. Mas eu não posso simplificar e nem esse aqui sair da raiz. Não sai da raiz porque o índice é 5. Só sai da raiz se for com o mesmo índice, né? Aí tudo bem, tá bom? E aí, aqui então, vamos continuar, né? Aí eu achei aqui embaixo raiz de 7 mais raiz de 3. Aí eu multiplico pelo conjugado, né? Raiz de 7 menos aqui, ó. Menos e menos, tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que em cima vai ficar 2 vezes raiz de 7 menos raiz de 3. E embaixo eu vou ter aquela propriedade, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo termo. Aqui em cima eu vou manter isso aqui por enquanto. E aqui embaixo vai ficar o quadrado, raiz quadrada de 7 ao quadrado fica 7. Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. Então aqui em cima continua. E aqui embaixo vai dar 4. Olha, como esse 2 está multiplicando esse termo inteiro e aqui eu tenho 4, eu posso simplificar, ó. Posso simplificar aqui. Por isso que eu não multipliquei. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, a resposta final vai ficar o quê? Raiz sétima, raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 2. Aí eu não posso simplificar nada. Fechamos a resposta.
Ah, mas esse aqui, ó, só tem um que só tem raiz. Não tem problema, mas existe uma raiz aqui. Então, eu tenho que multiplicar também pelo conjugado, tá? Qual que é esse conjugado? Esse número mais 1. Que aqui é menos, multiplico por mais. Ah, mas em cima é mais. Não, não tem problema. O que importa é a parte de baixo. Aí agora, olha o que vai acontecer. Esse número vezes esse, né? Não são números iguais? Raiz de 5 mais 1 mais raiz de 5 mais 1. Então, eu posso colocar aqui raiz de 5 mais 1 ao quadrado. Dividido por quem? O quadrado da raiz de 5 menos o quadrado do 1. Isso aqui, se eu quiser usar o produto notável ou a multiplicação, que é a multiplicação, né? Eu vou até fazer aqui embaixo, aqui, ó, propriedade distributiva. Primeiro vezes o primeiro. Raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 5 ao quadrado. Mais raiz de 5 vezes 1, dá raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 1 vezes 1, 1. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Raiz de 5 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 é 2 vezes raiz quadrada de 5 mais 1. Vou juntar esse com esse, vai dar 6 mais 2 raiz de 5. Então, aqui em cima vai ficar o quê? 6 mais 2 raiz de 5. E embaixo vai ser o quadrado primeiro, vai ser 5 menos 1. Aí vai dar, vou passar para cá, 6 mais 2 raiz de 5 dividido por 4. Se eu colocar aqui, ó, aqui é 6, e aqui é 2, e aqui é 4, dá para simplificar tudo por 2. Se eu simplificar esse por 2, 3. Se eu simplificar esse por 2, 1. Se eu simplificar esse por 2, 2. Aí eu vou ter, então, 3 mais raiz de 5 sobre 2. A outra maneira de você enxergar isso aqui é, por exemplo, se eu colocasse o 2 em evidência, né? Ficaria 2, vai ficar o quê? 6 dividido por 2 dá 3, mais 2 dividido por 2 dá 1, vai ser 1 raiz de 5. Dividido por 4. Aí eu poderia simplificar esse com esse. Aqui 2, aqui 1. Aí sobra 3 mais raiz de 5 sobre 2, né? Que é a mesma resposta lá. Tá? Bom, então eu vou parar aqui um pouquinho para perguntar se tem alguma dúvida aqui nesse até agora. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Poderia somar o 6 e o 2 depois dividir por 4? Não, não pode, tá? Não pode, eu vou explicar por quê. Boa pergunta, tá? Obrigado aí por compartilhar essa pergunta. O que acontece? Aqui, ó, o que eu tenho? Na verdade, eu tenho o 6 mais 2 vezes raiz de 5. Raiz de 5, gente, é aproximadamente 2 e alguma coisa, né? Então, vai ficar, é como se eu tivesse 2 vezes 2, por exemplo, 2,1. Ficaria esse número aqui, ficaria 4,2. Então, isso aqui são números diferentes, né? O que eu considero como semelhante? Quando eu tenho o mesmo índice, né? É só lembrar aí, depois vou rever a aula anterior lá, que eu não posso. Isso aqui é como se eu tivesse 6 mais 2 bolas, ou 2 laranjas, por exemplo. Aí eu não poderia somar. Primeiro eu tenho que fazer, né? Se eu for pegar até a prioridade,
Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação para depois fazer a soma. Né? Que quando eu não tenho nada aqui, ó, é a multiplicação primeiro, tá? Então, nós podemos ter várias justificativas isso. Então, aqui eu poderia, para fazer isso aqui, primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar. Eu não posso somar isso aqui, primeiro que não dá, que não são termos semelhantes, tá bom? Bom, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai... Quero passar um caso aqui. Então, tem mais uma situação, mais uma situação aqui, que é a seguinte. Pode acontecer que eu tenha, por exemplo, o 2 dividido por... Aliás, não é esse caso não, tá, gente? Peraí. Eu quero colocar isso aqui, ó. Caso especial aqui, que é o seguinte. Eu tenho lá a raiz de 3... Doca, Oi? eu mandei uma pergunta no chat, você viu? Só um minutinho. Poderia multiplicar o 2 pelo 5 e depois simplificar tudo por 2? Então, o que acontece? Eu não posso... Primeiro, o seguinte, multiplicar o 2. Poderia multiplicar o 2 pelo 5 e depois simplificar tudo por 2. Aí você estaria fazendo o mesmo trabalho, né? Tá? Se você pode multiplicar o 2... Primeiro que a gente não pode multiplicar pelo 5, né? Porque eu não vou tirar da raiz. Tá? Esse número não vai sair da raiz se eu multiplicar o 2 por 5. E quando eu multiplico aqui, eu tenho que multiplicar todo mundo também. Aí é importante... se, por exemplo, se eu multiplico lá por 5, se eu pego só o 2 e multiplico por 5, eu não posso fazer isso. A multiplicação ela tem que ser por todos os termos, né? Então, quando eu for multiplicar, por exemplo, quando eu multiplico isso aqui por 5, eu tenho que multiplicar tudo por 5. Vai ser 5 vezes 6, 30. Mais 5 vezes 2, 10. 10 raiz de 5. Agora, o 5 não multiplica dentro da raiz, ele multiplica fora. Tá? Então, aí, qualquer coisa, aí você tem que voltar um pouquinho lá na parte da multiplicação, das aulas que eu expliquei multiplicação, e na parte de soma, para não errar aqui. Tá ok? Então, é uma questão assim... ela é assim, 3 mais raiz de 2, raiz disso, multiplicado por 3 menos raiz de 2. Olha, aqui quando aparece isso, olha, a gente vai fazer o seguinte, aqui tem o mesmo índice, a gente vai juntar tudo, né? Vai colocar tudo dentro de uma raiz só. Aí nós vamos ter assim, 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Aí nós vamos entender que vai cair aqui, ó, nesse caso aqui da diferença de 2 quadrados. Então eu vou ter o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 3 elevado a 2 dá 9, menos 2, né? Aqui fica 2. Isso, raiz. Então eu vou ter o quê? Raiz de 7. Tá certo? Raiz de 7 aí.
Uma outra situação também é quando eu tenho, por exemplo, 1 fica 2 mais raiz de 2 mais 1 é 2 menos raiz de 2. Neste caso aqui, quando eu tenho uma soma assim, eu poderia pensar em tirar o MMC, né? O MMC entre 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2, gente, o MMC também pode ser uma multiplicação entre os dois termos, tá? Por exemplo, ó, se você tem meio mais 1/3, o MMC pode ser a multiplicação desses dois termos aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E olha, observa, se eu multiplico esses dois termos, eu tenho aquela propriedade da diferença do quadrado, né? Então fica o quê? Vai ficar assim, né? 2 mais raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. O primeiro, o denominador dividido pelo primeiro vai sobrar o segundo. Então vai ficar 1 vezes 2 menos raiz de 2. Mais o denominador dividido pelo segundo sobra o primeiro. Vai ficar 1 vezes 2 menos mais 2 raiz de 2, né? Embaixo, o que acontece? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui vai ficar 2 menos raiz de 2 mais 2 menos raiz de 2. Opa, desculpa, mais 2 raiz de 2. Embaixo vai ficar, então aqui eu posso cortar 2 mais 2 dá 4. Menos raiz de 2 mais raiz de 2 dá 0. E aqui embaixo vai ficar 4 menos 2. Então vai ficar 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Ok?